Um dos poemas mais famosos de Camões é um soneto que começa assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nós temos o amor visto de forma contraditória. Aqui há duas figuras de linguagem que o Camões utiliza: antítese e paradoxo. Vamos ver a diferença entre essas duas figuras de linguagem. Vamos começar com a antítese. O próprio nome antítese já diz. Pense na palavra tese. A tese é bondade. O que é a síntese, ou seja, a confirmação da tese? Deus. Deus é bondade. O que é antítese? O contrário da tese. Lúcifer. O mal é a antítese. É o contrário de bondade. No caso, seria a maldade. Então, se você tem céu e inferno, isso é antítese. Céu, bondade, inferno, maldade. Vamos ver aqui exemplo de Jorge Amado. A areia alva está agora preta de pés que a pisam. Imagine o desenho branco, alvo, preto. Se você tem essas duas palavras, uma do lado da outra, e elas são contrárias, elas são antônimos, isso é antítese. Outro exemplo. O que o berço dá, só a cova tira, Machado de Assis. O berço é a infância, é o nascimento, e a cova é o fim, é a morte. Então você tem berço de um lado, cova de outro, isso é antítese. E por fim, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar, uns versos de Alfonso de Guimarães, do seu poema Ismália. De um lado você tem o céu e do outro você tem o mar, lá em cima, lá embaixo. Isso é antítese. Então visualize as imagens, né? As imagens aqui. Na antítese você tem os dois seres opostos um do lado do outro. Agora, o que vem a ser o paradoxo? O paradoxo é quando você une essas ideias inconciliáveis. Vejamos o exemplo. De Camões, é ferida que dói e não se sente. Como é que você sabe que está doendo se você não sente? Se dói é porque sentiu. Então você tem doer e não sentir junto. Então isso é paradoxo. Outro exemplo. Ó, o desenho aí, tá? Tá vendo o desenho aí? Olha só o desenho. Dor e não sentir é contraditório. Feliz culpa que nos valeu tão grande Redentor, Santo Agostinho. Como é que a culpa pode ser feliz? Não tem como a culpa ser feliz. Felicidade é uma coisa boa, culpa é uma coisa ruim. Então, feliz culpa, você tem uma única imagem, paradoxo. E por fim, olha esse exemplo aqui do Gregório de Matos. E na alegria, sinta-se tristeza. Como é que você vai sentir tristeza na alegria? Como é que eu tenho aqui alegria e na alegria tem tristeza? Isso é um paradoxo. Neste último exemplo aqui, do Gregório de Matos, você tem duas palavras contrárias, que é tristeza e alegria. Então também temos uma antítese. Para ter antítese, é preciso ter as palavras contrárias. Para ter paradoxo, é preciso que essas ideias sejam inconciliáveis. Por vezes, eu posso criar uma antítese que é paradoxal também, como nesse exemplo que nós temos aqui do Gregório de Matos. Então, estas são duas figuras de linguagem muito usadas na literatura barroca, sobretudo para mostrar a contradição, a complexidade, a dualidade do homem do século XVII. E, obviamente, uma figura usada também em outros contextos. Se você quer trazer proximidade das ideias opostas, você usa a antítese. Se você quer unir essas ideias opostas, você usa o paradoxo. Abraços genuínos!